Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos oferece de estarmos aqui juntos a fim de estudarmos a Sua Palavra. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 3, o versículo 14 a 17. Hoje vamos falar de Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo de minha boca. Amados, dentre todas as 7 igrejas de Apocalipse, Laodiceia é a única que não recebe elogios de Jesus. Laodiceia era uma das 7 igrejas que se localizava na província da Ásia Menor, em um vale chamado Vale do Licos, não muito distante de Patmos, a ilha do qual João escreveu para as 7 igrejas, com destaque a igreja de Laodiceia. Se fôssemos para dizer quais as cidades modas atuais, nós diríamos Nova York, Paris, Dubai, Tóquio, entre outras. Mas, se vivêssemos no tempo do apóstolo João, nós diríamos Roma e em seguida diríamos logo Laodiceia. Laodiceia era uma das cidades mais ricas do Império Romano. Na verdade, a segunda mais rica depois de Roma. Os laodiceanos eram conhecidos por sua extravagante riqueza. Eles produziam um tipo de lã escura muito cara e que, quando vendida, lhes rendia bastante em ouro. Eles também eram famosos por possuir um dos hospitais mais especializados, um dos melhores hospitais da região, especializados em oftalmologia. Eles eram bons em tratar das doenças dos olhos. Os laodiceanos também produziam as melhores roupas de todo o Império Romano. Laodiceia era uma cidade tão rica que, quando um terremoto abalou as cidades da região, inclusive ela, e fez grande estrago, eles não aceitaram a ajuda do imperador de Roma, tal como as demais outras igrejas. Antes, com sua própria riqueza e fortuna, fizeram a reconstrução da cidade. Em sua forma de viver, os laodiceanos pareciam dizer: eu sou rico, bastardo e que não preciso da ajuda e apoio de ninguém. Porém, a igreja de Laodiceia vivia o mais acérrimo problema de todas as 7 igrejas. O amor à riqueza, a rotina corriqueira, a busca de prosperidade, haviam obscurecido a fé, a justiça de Cristo e a guia do Espírito Santo. Talvez você se pergunte: que problema há em ser rico? Que problema há em desfrutar das riquezas, do conforto que eu obtive? Na verdade, nenhum problema há. O problema surge quando a riqueza, o amor ao materialismo, obscurece a fé, o amor a Cristo, a sua justiça, a santidade, a pureza e a guia do Espírito Santo. Os laodiceanos viviam exatamente este problema. Jesus, ao lidar com o problema da igreja de Laodiceia, ele o apresenta como sendo morno. Ao usar a metáfora da mornidão de Laodiceia, Jesus usa uma linguagem que os laodiceanos entendiam completamente bem. A cidade de Laodiceia não tinha uma fonte natural de água, um rio ou uma nascente. A cidade era alimentada por uma fonte de água termal provinda de Hierápolis, que, quando chegava à cidade, as águas chegavam mornas. Portanto, Jesus, ao utilizar a linguagem de mornidão, ele estava usando uma linguagem, uma metáfora que os laodiceanos entendiam completamente bem. Quando os viajantes visitavam a cidade de Laodiceia, eles só podiam tirar de lá uma notícia muito mal, uma fama muito mal da cidade de Laodiceia. As águas de Laodiceia eram águas mornas, não muito boas para se tomar banho e nem muito boas para serem bebidas. Quando consumidas, elas davam vontade de vomitar. Então Jesus diz que você é morno e estou a ponto de vomitar-te. Os laodiceanos eram uma cidade tão rica, na verdade, como dissemos, a segunda cidade mais rica do Império Romano. Eles eram tão ricos em ouro, tão ricos em colírio, na verdade produziam e vendiam um dos melhores colírios da região, e também eles produziam uma das melhores roupas, uma das melhores roupas da região. Mas Cristo os identifica como sendo pobre, cego e nu. Mas apesar da condição trágica da igreja de Laodiceia, Cristo não odeia a sua igreja.
ele a vê como digna de compaixão, ele a ama, que ao apresentar a solução da igreja de Laodiceia, Cristo, no seu versículo 18 do capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Os laodiceanos possuíam bastante ouro, mas Cristo os aconselhava a comprar ouro de si. Parece um paradoxo. Eles produziam bastante colírio e uma das melhores roupas da região. E Cristo os aconselhava a comprarem vestes para cobrirem sua vergonhosa nudez e a comprarem colírio para poderem enxergar. Como entender? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, nos ajuda a compreender este paradoxo. Diz assim a palavra do Senhor: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Então, o ouro que Cristo recomendava aos laodiceanos que comprassem representa a sua fé. A fé, o caráter de Cristo revelado do crente. E Cristo recomenda também que os laodiceanos comprem dele vestes brancas. E o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 7, o seu versículo 14, nos ajuda a compreender que linguagem é essa que Cristo terá usado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, as vestes que Cristo recomenda representam a justiça de Cristo. Nós somos perdoados, somos salvos por meio de Jesus, pela graça de Deus. Por quê? Porque ele se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. João 3,16. Lá diz que Cristo amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, porém, apresenta a última figura que ele recomenda aos laodiceanos, que comprem dele colírio. O apóstolo João, no Evangelho de João, ele apresenta que colírio significa esse, que colírio Cristo terá recomendado ao povo de Laodiceia aqui. Abra a sua Bíblia em João capítulo 16, o seu versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, o colírio que Cristo recomenda aqui representa o Espírito Santo. Logo, temos três coisas que Cristo recomenda ao povo de Laodiceia. Primeiro, a sua fé, o caráter de Cristo revelado no cristão. Segundo, as vestes brancas, a justiça de Cristo. Somos salvos por meio de Cristo, pela graça. E terceiro, o colírio, que representa o Espírito Santo. Amados, a palavra Laodiceia significa um povo julgado. E o profeta Daniel, no capítulo 8, seu versículo 14, ele diz assim: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, no final da profecia das 2300 tardes e manhãs, a Bíblia diz que surgiria um julgamento, o santuário seria purificado. O apóstolo João nos ajuda a compreender isto. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, lá diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, porque é chegada a hora do seu juízo. Então um juízo se aproxima, e neste momento um movimento, representado pela mensagem do primeiro anjo, se levanta para proclamar que agora é a hora do juízo, que agora Jesus está voltando. Amados, todas as 7 igrejas terminaram a sua missão com sucesso. A igreja de Filadélfia, ao levar o legado à igreja de Laodiceia, ao entregar este legado, estava dizendo assim: olha, até aqui eu terminei. Laodiceia, povo do julgamento, agora é a sua vez.
Compreendemos que em 1844, no final das 2.300 tardes e manhãs, Jesus terá saído do lugar santo para o lugar santíssimo. E o juízo investigativo ali terá começado. Amados, a igreja de Laodiceia vivia um acérrimo problema. Primeiro, o amor às riquezas haviam obscurecido a sua fé, haviam obscurecido o seu amor a Cristo e haviam obscurecido a voz do Espírito Santo. E o mesmo problema que a igreja de Laodiceia viveu no passado constitui o mesmo problema que a igreja de Laodiceia vive hoje, o povo do julgamento. Amados, as 7 igrejas de Apocalipse representam as 7 eras que a igreja de Deus viveria antes da volta de Jesus. E a igreja de Laodiceia é a última igreja da história deste mundo, de acordo com o livro de Apocalipse, o seu capítulo 3. Depois de apresentar o problema e a solução para a igreja de Laodiceia, o grande médico lhe diz, Apocalipse, o capítulo 3, versículo 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Há apenas 2 portas, uma que você não pode fechar e outra que só você pode abrir, que é o teu próprio coração. Neste grande conflito entre Deus e Satanás, o coração de cada ser humano é o prêmio. O ano passado, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, Hollywood havia realizado um evento. Os organizadores pegaram os melhores atores de Hollywood, como Tom Cruise, John Cena e por aí entre outros, e o nome de Deus, o Criador do Universo. E lançaram nas redes. A competição era quem, entre os atores de Hollywood e Deus do Universo, adquiriria mais visualizações. Os habitantes do estado da Califórnia, especialmente os habitantes da cidade de São Francisco, haviam começado os votos. No final, as estatísticas revelaram que Deus, o Criador do Universo, em comparação aos atores de Hollywood, havia adquirido 0 visualizações, enquanto que estes haviam adquirido tantas e outras e muito mais visualizações. Pouco tempo depois, um grande incêndio assolou a cidade de São Francisco, na Califórnia. Tudo parecia fora de controle. Os bombeiros não conseguiam entender e nem mesmo impedir. O fogo destruiu as mais e maior parte das mais belas casas da cidade de São Francisco. Os habitantes de São Francisco, os habitantes de Califórnia, prezaram mais seus próprios interesses do que a Deus. Amado, Jesus está às portas. E ele bate. Uma porta só ele pode abrir. Uma aberta no final das 2.300 tardes e manhãs. E outra só você pode abrir. Para que ele entre e ceie contigo e você com ele. Amigo, no grande conflito entre Deus e Satanás, o coração de cada ser humano é o prêmio. Cristo diz que ao vencedor lhe darei o privilégio de assentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. A última era da história deste mundo está terminando. Laodiceia está avançando para o fim. Em breve Jesus terá que deixar o lugar santíssimo do santuário celestial e voltar para a terra. Ele diz em Lucas, o capítulo 21, o seu versículo 36, Vigiai a todo tempo orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm que acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem quando ele voltar. Cristo vai voltar, isso é uma certeza. Amigo, não há melhor hora para escolher Jesus, senão agora. Você pode, abrindo seu coração para Jesus hoje e permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e tome conta. Cristo não odeia Laodiceia por suas debilidades. Antes ele a ama, a considera como digna de compaixão. Cristo não tem ódio ou ressentimento por você. Pelo contrário, ele o ama e quer salvar a sua vida. Ele quer que você seja um vencedor e se assente com ele em seu trono, tal como ele venceu e se assentou com seu Pai no trono. Meu desejo, ao ouvires esta mensagem, é que você também se torne um vencedor, assim como Cristo venceu e se tornou um vencedor também.